Bem, galera, dando uma olhada aí no meu Facebook, me deparo com um monte de postagens neoliberaloides, vídeos de neoliberaloides, como Daniel Fraga e daí por diante, falando um monte de besteira, de asneira sobre a crise na Grécia. Para quem não sabe, domingo agora haverá um referendo, ou um plebiscito, enfim, lá na Grécia, para decidir os rumos do país com relação a essa dívida, com relação a essa crise que está acontecendo lá. Bem, como sempre, neoliberaloide é mestre em trazer desinformação para querer credenciar a escola de Chicago, essa porcaria dessa escola austríaca. Eles sempre tentam pegar problemas, crises mundiais para jogar nas costas de Keynes. Eu quero falar duas coisas aqui inicialmente. Primeiro, quer discutir sobre Keynes, quer descer o pau de Keynes? Ok, vamos discutir. Mas vamos discutir em cima de Alemanha e em cima de Canadá. Esses são os países modelos de keynesianismo, modelos de bem-estar social, com gastos públicos altíssimos. E a França também, entre outros vários países aí, mas os principais para mim é a Alemanha e Canadá, que é uma qualidade de vida excelente, baseado no bem-estar social, na filosofia keynesiana. Sempre que algum neoliberaloide vier falar para você que políticas keynesianas não funcionam, esfregue a Alemanha e Canadá na cara desse imbecil. Porque funciona assim. Essa papagaiada de liberdade de mercado já está mais do que provado historicamente que não funciona. Eu vou upar um vídeo do Fórum da Liberdade, aquela palhaçada daquele Fórum da Liberdade. Eu ainda não upei porque eu xinguei muito nesse vídeo, eu perdi totalmente o controle. E eu estou pensando se eu vou refazer esse vídeo ou não. Porque eu já cansei de ser chamado de falacioso de homine, só porque no vídeo eu xingo as pessoas de filha da puta. Eu falo 2 mais 2 são 4, seu filho da puta. Aí o cara já joga o meu argumento no lixo porque eu usei um ad hominem. Quer dizer, o 2 mais 2 ser 4, não importa a veracidade desse argumento. Só porque eu xinguei, o meu vídeo já tem que ser jogado no lixo, não vale pra nada. Então eu estou pensando se eu vou refazer esse vídeo, é um vídeo longo, por isso que eu estou relutando em refazê-lo, é um vídeo de 40 minutos, enfim. Mas eu vou postar isso aí, esse Fórum da Liberdade, essa diarreia mental, para vocês acompanharem. Então o que acontece? Dita a primeira coisa, né, quer discutir keynesianismo, quer falar que keynesianismo não funciona, refute Alemanha, refute Canadá. Não vem querer refutar a Grécia, não, porque Grécia nem economia tem. E já começa por aí. Assim como esses imbecis citam como exemplo de liberdade econômica Hong Kong e Singapura, que nem economia possuem, eles querem citar Grécia como exemplo de keynesianismo, sendo que Grécia nem economia possui. A única economia que eles têm lá é de turismo, mais nada. É uma economia inexistente. Então já começa por aí a discussão desses analfabetos políticos. Quer refutar keynesianismo? Vai refutar a Alemanha e Canadá mais uma vez para ficar bem claro. Então, para ficar bem claro aqui para vocês, todas as vezes que houve crise nessa porcaria de planeta, na era contemporânea, do início do século XIX para cá, todas as vezes que houve crise, há bancos por trás. Vocês entenderam essa merda? Todas as crises vieram de bancos. Apesar desses imbecis quererem insistir que as crises que acontecem pelo mundo é por gastos públicos, por assistencialismos, por saúde, por educação, por transporte de qualidade gratuita. Foi assim em 1929, foi assim na década de 80,
Foi assim em 2008 e todas as grandes crises. Sempre existiu especulação por trás. Sempre. E só o neoliberaloide retardado que não enxerga isso. A crise de 1929 não teve nada a ver com gasto público. A de 2008 também não, a de década de 80 também não. E essa crise na Grécia agora não tem absolutamente nada a ver com gastos públicos. Tem a ver, mais uma vez, com a União Europeia tentando salvar o sistema financeiro. O sistema financeiro, que da década de 80 para cá virou uma bomba, porque antes da década de 80, banco era uma coisa e sistema especulativo era outra. Ou seja, o banco que tinha o dinheiro dos cidadãos depositado ali, ele não podia especular isso no mercado de risco. Ele só poderia fazer empréstimos seguros. Da década de 80 para cá, por uma manobra neoliberaloide, uma manobra débil mental, se uniu bancos com sistema especulativo. Então, hoje, o mesmo banco que você vai lá pegar um empréstimo pessoal é o banco que joga roleta russa no mercado especulativo. É o banco que pega o dinheiro do cidadão de um país como a Grécia, por exemplo, e vai brincar de roleta russa. Vai brincar de mercado de alto risco. Invariavelmente essa merda dá errado, porque todo mundo parte do pressuposto da lei de Gerson. A lei de Gerson, para quem não sabe, é você partir do pressuposto que só você é esperto e o resto é idiota. E quando todo mundo parte desse pressuposto, dá merda. Então é óbvio que o mercado especulativo ele vai dar lucro num primeiro momento, mas vai chegar uma hora que todo mundo vai cair do cavalo. É por isso que ele é mercado de risco, seus imbecis. O nome investimento de risco, mercado de risco, não é à toa, não. Tem um significado, seus imbecis. E o que está acontecendo na Grécia não tem nada a ver com gasto público. O que está acontecendo na França não tem nada a ver com gasto público. E você que tem meio neurônio nota isso, porque se fosse problema de gasto público, os países que mais gastam na Europa é a Alemanha, países nórdicos são os que mais gastam. Vai ver se tem crise lá naquela bosta lá. Então esses neoliberaloides adoram falar merda. Que problema de crise são políticas keynesianas, políticas sociais democratas sendo aplicadas. Não. Todo problema de crise no mundo pode ter certeza que é liberdade de mercado, é liberdade de investimento, é liberdade de empréstimo, é rédeas frouxas, é quando o Estado sai de cena e deixa o sistema financeiro fazer o que quiser. Pegar o dinheiro do cidadão e jogar no mercado de risco, brincar de roleta russa e o caralho a quatro. Sempre é assim. Sempre que você ouvir falar em crise mundial, pode ter certeza que há bancos por trás e que a crise é porque o Estado tem que salvar esses bancos, que é o caso da Grécia. Que tem que salvar essa porcariada que aconteceu lá na Grécia. Não tem nada a ver com gasto público. Nada. Como eu disse, se o problema fosse políticas keynesianas, gastos públicos elevados, a Alemanha já estava quebrada, o Canadá já estava quebrado, países nórdicos já estavam quebrados. O problema é especulação financeira, o problema é sistema financeiro mundial, que brinca de roleta russa com o dinheiro das pessoas. Esses neoliberaloides gostam de falar que imposto é roubo, mas roubo é banco. Que você deposita seu dinheiro lá e eles pegam esse dinheiro seu sem autorização e vai enfiar em capital de risco, em mercado de risco, e depois na hora que quebra, na hora que dá errado, o Estado malvadão tem que ir lá salvar essas merdas, porque não tem como deixar quebrar. Esses neoliberaloides de merda aí que ficam com essa frasinha, deixa quebrar, não entende o básico de economia. O básico. Não tem como você deixar o cerne de uma economia quebrar, que é um banco, não. Seus retardados mentais. É por isso que o Brasil passou por essa crise de 2008 com uma mão amarrada nas costas. Foi uma marolinha, como disse bem o Lula. Porque os bancos estatais estavam fortes, a dívida externa estava controlada, BNDES estava forte, Caixa Econômica e Banco do Brasil,
E por a gente ter esses bancos fortes no Brasil, a gente conseguiu pular por cima dessa crise, que só agora, 7 anos depois, está tendo reflexos no Brasil, e pode ter certeza que em 2016 já está o ajuste fiscal aí, está tudo certo. E a gente só precisa de uma reforma tributária, como eu já fiz vídeos no canal, para que rico pague imposto nessa bosta desse país aqui. E tirar o imposto das costas do pobre, e quando ter ajuste fiscal, ser ajuste fiscal em cima do trabalhador. É isso que tem que mudar. E você não vê neoliberaloide nenhum pedindo para pedindo por uma reforma tributária para se tributar os ricos e desonerar o trabalhador. Você não vê um filho da puta desse abrir a boca. Agora, na hora de vir fazer videozinho na internet, falar que o problema na Grécia são políticas keynesianas, aí todo mundo vem abrir a boca. Falar um monte de merda no Facebook sem saber nem o que está acontecendo. Então, resumo da ópera. Se o problema fosse políticas keynesianas, os países nórdicos e países como Alemanha, Canadá, entre outros, França, estariam todos quebrados. Porque são países com políticas keynesianas fortíssimas. Uns vão dizer, mas a França não está bem das pernas. A França não está bem das pernas porque ela pertence aos PIGs, que são os países pobres da Europa. Assim como o Brasil pertence ao BRICS, a França pertence aos PIGs, que são os países pobres ali da Europa. É por isso que ele está mal das pernas. País pobre sempre estará mal das pernas. Eu não sei de onde neoliberaloide retardado tira que países pobres podem se tornar desenvolvidas da noite para o dia, aplicando liberdade de mercado, aplicando esse canibalismo sem dimensões que existe na atualidade. Nem países ricos, como Alemanha, Japão e Inglaterra, abrem suas fronteiras para outros países, porque são países inteligentes, que têm conhecimento econômico, e sabe que se você abre as fronteiras, você está colocando em risco a produção local, o comércio local, as indústrias locais. E só na cabeça de retardado, globalização, abertura de fronteiras, melhora alguma coisa para o país. Então, país pobre sempre vai ter problema e país rico sempre vai resolver melhor seus problemas. Falou que é BRICS, que é PIGs, não importa que política use, sempre vai ter problemas. E já que sempre vai ter problemas, então que usemos políticas keynesianas, para que se minimize o reflexo disso na população, para que a população tenha o mínimo de condições de sobrevivência. Então, para acabar com a falácia desses imbecis, desses neoliberaloides retardados, assista aos 2 vídeos que eu vou colocar aqui na sequência, de uma auditora da Receita Federal do Brasil, que foi lá fazer auditoria na dívida da Grécia, e um discurso que ela deu lá na Câmara grega, falando sobre a auditoria que ela fez. Eu nunca pedi isso, mas eu vou pedir dessa vez. Por favor, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, divulguem o máximo possível. As pessoas têm que ter acesso à informação, e não à desinformação trazida por esses debilóides neoliberais, que não possuem compromisso nenhum com a verdade. Nenhum. São os xiitas da economia. São os religiosos da economia. São desvinculados da realidade, são esquizofrênicos, são dementes, possuem problemas mentais sérios. Então divulgue, por favor, esse vídeo nas suas redes sociais, para que as pessoas possam ter conhecimento do que está acontecendo. Abri meu Facebook, estava cheio de postagem lá de neoliberaloide falando merda, falando o que não sabe, falando pelos cotovelos. Então poste essa porcaria desse vídeo aqui, para as pessoas verem o que aconteceu na Grécia e para as pessoas saberem. Sempre, enfie isso na cabeça de vocês. Sempre que se falar em crise mundial, pode ter certeza, e eu dou meu rabo no meio da rua, se não estiver banco por trás, especulação financeira e países tentando salvar esses bancos. E mais uma vez, ao contrário do que neoliberaloides dizem,
Não tem como você deixar o cerne da economia de um país quebrar, que são os bancos, não. Isso não existe. Só na cabeça desses analfabetos políticos, você deixa o cerne da sua economia implodir. Então é isso, galera. Comentem, façam vídeo de resposta e até a próxima. Aguardem, provavelmente no meio da semana que vem eu postarei aí o vídeo onde eu comento sobre esse lixo desse Fórum da Liberdade. Infelizmente, o vídeo ficou muito pesado em xingamento. Eu tô pensando aqui o que eu vou fazer. Eu tô muito relutante mesmo em refazer esse vídeo, porque é um vídeo de 50 minutos. Enfim, eu vou ver o que eu faço aí. Talvez eu poste ele assim mesmo, não sei. Já tô cansado desse pessoal me acusar de falacioso, de ser um assíduo usuário aí de ad hominem, mas a minha paciência com esse tipo de retardado já deu, já chegou no limite. Enfim, então é isso aí, galera. Abraço e até a próxima. Valeu! E a gente conversa agora com Maria Lúcia Fatorelli, auditora fiscal aposentada da Receita Federal e especialista em dívida pública. Ela participou de uma auditoria da dívida da Grécia a convite do governo do país. Boa noite, Maria Lúcia. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade. A Grécia deve tudo isso que dizem os credores, de fato? Não. Essa não é a conclusão a que nós chegamos, né? A equipe que participou dessa auditoria convocada pelo Parlamento grego. Entregamos o nosso relatório no último dia 17, agora, e 18 de junho. A conclusão que nós chegamos é que a Grécia, de 2010 para cá, não recebeu recursos. Ela recebeu papéis que vieram de uma empresa privada localizada em Luxemburgo, da qual os países europeus são sócios. Essa empresa foi criada no auge da crise financeira em 2010 para salvar os bancos privados em crise, e ela faz uma espécie de reciclagem, tirando esses papéis podres que estavam abarrotando o balanço dos bancos privados, papéis desmaterializados, não comercializáveis. É uma fraude isso. Olha, é um escândalo. E essa empresa foi criada no mesmo dia em que foi endereçado o pacote de salvamento, entre aspas, para a Grécia. Agora, então, o país está sendo praticamente utilizado, não é? Para encobrir esse grande escândalo que coloca em risco não somente a economia da Grécia, de todos os países que são garantidores desse esquema. Agora, por que a gente escuta que a Grécia deu calote como se fosse a Grécia culpada de tudo isso na imprensa internacional, na imprensa brasileira? Qual é o problema? Então, nesse pacote que foi endereçado à Grécia em maio de 2010, e que está encobrindo todo esse salvamento bancário, de fato foram feitas operações como se fossem empréstimos. Só que esses empréstimos, só mesmo uma auditoria, como foi feita lá, para revelar que não são empréstimos em dinheiro, são empréstimos em papéis. Que não ajudaram em nada o país. Que não ajudaram, pelo contrário, de 2010 para cá, a economia grega encolheu mais de 30%. Os salários sofreram reduções, as pensões dos aposentados foram reduzidas em mais de 50%. O desemprego atinge principalmente os jovens, mais de 60% dos jovens estão desempregados. Enfim, é uma tragédia, uma verdadeira tragédia. E o FMI, só para responder a sua pergunta, claro. O FMI, como desde a década de 80 nós já conhecemos aqui na América Latina, ele vem em socorro, na verdade, dos bancos privados. E o empréstimo ponte que o FMI fez foi para garantir o pagamento dos juros que incidem sobre esses empréstimos de papel. Porque imagina, a Grécia não recebe dinheiro, recebe papéis, mas os juros que ela tem que pagar, os custos, os encargos desses empréstimos são exorbitantes e são em moeda corrente. Então, o FMI vem emprestar exatamente para que o país tenha como reembolsar em moeda corrente
os que bancos... recebeu de papel. O que ele Que não tinha recebeu de valor. papel. Ou seja, esse dinheiro, no fim das contas, vai parar no bolso dos banqueiros. Volta. A Grécia que está ajudando os banqueiros no final das contas. Exatamente. Agora, participa dessa nossa conversa lá, desde o Rio de Janeiro, o cientista político Emir Sader. Boa noite, Emir. Boa noite. Boa noite, Maria Lúcia. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram lá. Eu acho que é notável, Obrigada. coloca a nu os mecanismos reais da exploração financeira e especulativa dos países com a Grécia de maneira mais aguda. Nessa empurra-empurra das negociações, qual foi o que mudou no que é oferecido pela Troika para a Grécia? Olha, A Troika, acho que a gente podia só dizer o que é exatamente. A Troika é o nome dado, né? A tríade, né? O conjunto de 3 organizações que passaram a exercer toda essa pressão sobre a Grécia de 2010 para cá. Ela é conformada pela FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia, a Comissão dos Países Europeus, né? A Troika, na verdade, ela assumiu a posição de defesa dos bancos privados, não é? Ela age conjuntamente, por exemplo, todo esse pacote endereçado para a Grécia não foi uma iniciativa grega, nenhum desses acordos, nenhum desses contratos foi realizado por uma iniciativa da Grécia ou em atendimento a uma necessidade da Grécia. Eles foram conformados por essa Troika. Foi a Troika que redigiu esses contratos. E para descobrir esses mecanismos, não foi fácil. Foi um trabalho muito árduo dessa comissão, né, de auditoria, que eu tive a honra de participar, porque são cerca de 700 páginas, escritas de uma forma praticamente inteligível, né? Então, esses mecanismos que, na verdade, em vez de suportar a Grécia, criam ali essa passagem a limpo desses papéis para tirá-los dos bancos e trazê-los sob a forma de empréstimos, ainda por cima remunerados, né? Não foi fácil descobrir isso. E diante dessa auditoria feita, o que é que se pode fazer? É possível reverter essa dívida que pode ser chamada de irreal? Olha, nós, por enquanto, apresentamos um relatório preliminar, porém, já apresentando esses mecanismos e com uma análise jurídica que chegou à conclusão da completa ilegalidade e ilegitimidade desses acordos, por uma série de razões relacionadas aos acordos em si, que prejudicaram o país, e também pelos impactos deles na economia e nos direitos humanos. Agora, isso já esbarra até numa questão, além de econômica, numa questão política, não é isso, Emir? Exatamente, por isso a consulta convocada pelo governo grego para domingo. Eu perguntaria, Maria Lúcia, das concessões que o governo grego está disposto a fazer, possibilitaria romper com esses mecanismos cruéis que você mencionou? Olha, o ideal seria que o governo grego interrompesse completamente essas negociações e aprofundasse a auditoria, porque nós fizemos apenas a parte preliminar, e aprofundasse, porque se de fato se confirmarem todas essas informações que nós chegamos a apontar, e algumas delas a confirmar nessa fase preliminar, a Grécia não tem que fazer nenhuma concessão. E a Grécia não tem que assumir grande parte desses empréstimos de 2010 para cá, né, que promoveram essa reciclagem e provocaram todo esse dano à economia do país e à sociedade grega. Eu queria insistir numa pergunta que eu fiz antes. Por que a mídia brasileira e internacional trata a Grécia como bandida e caloteira nesse caso? Olha, eu acredito que além da desinformação geral, não é, porque as coisas são colocadas, inclusive pela Troika, de forma como se a Grécia realmente tivesse recebido esses valores, tivesse recebido apoio e, de fato, devesse tudo isso, não é? Então, há uma grande desinformação. E, além disso, há o financiamento por parte dos bancos privados
que estão recebendo de fato toda essa ajuda, não é? Desde 2008, eles suportam grande parte da mídia mundial. Então, esse setor financeiro, que de fato está sendo beneficiado com essa situação, ele financia a grande mídia, não é? Que pena. E aí nós dificilmente teremos espaço, né, para colocar esses temas de fato, né, denunciar que os bancos estavam quebrados, que o volume, a bolha, que ninguém explica que bolha é essa, era o volume imenso de papéis fora de balanço que eles estão transferindo para os países. Que pena que tantas informações interessantes tenham que ser interrompidas agora, porque o nosso jornal tem que continuar com outras notícias que precisam ser dadas também. Claro. Mas esse é um assunto que o Repórter Brasil, de forma alguma, vai abandonar, porque eu acho que é muito interessante e é esclarecedor para a sociedade brasileira. Eu quero te agradecer muito pela presença, agradecer ao Emir pela participação, e nós vamos voltar ao assunto com certeza. Obrigado, Maria. Eu que agradeço. Obrigado, Emir. Thank you, dear President Zoe Constantopoulos. Thank you, Sofia Sakorafa. Thank you, Eric Toussaint. And thanks to everyone who is collaborating and participating on this such important initiative, not only for Greece, for the world. Well, the first step of a debt audit is the document analysis. So, since I arrived here in Greece, I've been fully at disposal of the True Committee and dedicated my time to read word by word the agreements that are ruling the Greek debt since 2010. They are written on a very confused way, illogical sequence, and some parts of the text are missing. As I started to summarize the main ideas in each paragraph, some mechanisms started to show up, as I'm going to present you. This is a preliminary work, I must say, because we are based on texts found on official web pages. So far, we have not received the signed complete copies. But the copies we found in official web pages could already show the main steps inserted on these agreements. Everyone knows, since 2010, the banks were the ones who got bailout, not Greece. The analysis of the mechanisms show how this was done. The revelation of the mechanisms show how the majority, almost all borrowed funds went straight to the banks, transferred to financial institutions instead of Greece. The mechanisms use complex tools and manners to hide and obscure the real functioning and the real purpose of the agreements. In these 15 minutes I will be able to give you only an idea of such mechanisms, but they are better summarized in our report. And I also will give you, Eric, Sophia, and President Zoe, a complete copy of all work I've been developing to figure out those mechanisms. I really hope this work will be useful for this parliament and for Greek government, especially in this time, to face the illegal and illegitimate system that is submitting Greece. No other country in the world has a better condition and a better chance to do it right now. And if Greece faces the system, Greece will enforce its role and its symbol for ethic values,
rights, and democracy, references that are so significant for humankind. Well, the first mechanism, the first aspect I must highlight is that the set of agreements we studied were not a Greek initiative. Those agreements were created, were organized by the Troika, the European Commission, the ECB, and the IMF. They didn't benefit Greece, but they provided the tools for the generation of a great amount of debt towards bilateral creditors, towards EFSF, besides the creation of other liabilities and obligations, and abusive costs. All costs are borne to Greece. They deepened the debt crisis. At the same time, those agreements provided the acceleration of the privatization in Greece and enabled the transformation of public assets on ways for paying debts. They are all these agreements analyzed were attached to the memorandums that so destructively affected Greeks' economy and people's lives. The first mechanism I'll present is under the so-called bilateral agreement. The mechanism inserted on the bilateral agreement was hidden. It was hidden on an annex where we found another agreement. So inside an annex, there was another new agreement. This new agreement allowed the transformation of a bondholder in a new party on the agreement. A bondholder could receive the funds lent by the bilateral creditors, the 14 European countries and the German bank, the KfW, because we must notice that Germany is not a party on the loan agreement. The bank, KfW, is a party on behalf of Germany. So, by applying these mechanisms, the money borrowed by bilateral creditors didn't come to Greece. How could this happen? The mechanism used an account opened in the ECB for processing payments related to the agreement. At the recalculation date would coincide the maturity of that securities held mainly by private banks and the disbursement of the loan by the countries. Before what they call balancing date, all amounts deposited in such account in ECB would go straight to the new parties on the agreement, the bondholders. This is very hidden in the copy we could find of this bilateral agreement. By applying such mechanism, the 2010 agreement generated bilateral debts by creating this mechanism that provided the transformation of the bonds in hands of the banks into bilateral loans. The revelation of this mechanism puts down the discourse that taxpayers from those countries are financing Greece. They are not. In reality, they financed the private banks that held the far below value existing debt securities. Greek statistics prove there has been a total transformation on the ownership of public debt from securities in 2010 around 200 billion euros to loans in 2014 around 227 billion euros. Another set of agreements came to Greece
in 2012 under the Master Facility Agreement that complement many agreements and many mechanisms. The creditor in those 2012 agreements is the EFSF, already presented, the European Financial Stability Facility. It's a private company, a Société Anonyme, based in Luxembourg, created in 2010 to guarantee financial stability in Europe. But in reality, EFSF is functioning as a special vehicle that uses funding instruments, papers, guaranteed by the European countries. These guaranteed papers end up supporting private banks. At the same time, the toxic assets the banks had are being addressed to public sector. We can see that on the Bank of Greece off-balance sheets. The creation of EFSF was an imposition of IMF, which gave to EFSF a support of 250 billion euros. This would be illegal, but IMF chose exchange its own statute to allow this. The EFSF could delegate the management of all funding activities. The board of directors could delegate their functions. The member states could delegate the decision-making related to the guarantors to the Eurogroup working group. At that time, such working group didn't even have a full-time president. In fact, the German Debt Management Agency is providing support to EFSF. This information is in the website of EFSF. Although EFSF is the major Greek creditor in all mechanisms we could disclose, EFSF didn't send money to Greece, but funding instruments, papers. The first mechanism I'll present has been applied on the program Recapitalization of Financial Institutions. This mechanism utilizes the Hellenic Fund Stability Facility, HFSF. It's a totally, purely private fund created by imposition of IMF in 2010, and to guarantee support to private banks in Greece. We must not confound EFSF, the Luxembourg company, with the HFSF, the Hellenic Fund, okay? The mechanism shows how the EFSF loan benefits the banks. It starts with EFSF issuing funding instruments, negotiated, for example, in the Luxembourg Bourse, as we could prove. EFSF disburses the loan by delivering those financial instruments to the Hellenic Private Fund through the Bank of Greece. Greek private banks issue a paper with no guarantee, using the name of Greek bank instruments. And the Hellenic Private Fund buys those papers, using the funding instruments that had been received from EFSF. The operation benefits only exclusively the Greek private banks, while an obligation to Greece reflected on a new loan with EFSF is generated. Besides, other obligations are created because the private Hellenic Fund issues securities.
And the Bank of Greece will pay interest and fees and everything in favor of EFSF. Observe that the instruments issued by EFSF, the funding instrument guaranteed by the European countries, ended up on the private banks when the Hellenic Fund used them to buy the Greek banking instruments. And these Greek banking instruments without guarantee came to Greece. Greece doesn't get any benefit, but a great loss. At least 48.2 billion euros has been received by the Hellenic Private Fund. 48.2 billion euros has been received by the Hellenic Private Fund by this mechanism to apply in recapitalization of financial private banks. How can this type of debt be sustainable? A debt with no benefit for the country, that just passed through the Bank of Greece and the Hellenic Private Fund and served the private banks. How Greece can afford it? How any country can afford it? And pay back in cash, not only the principal, but interest, costs, fees, and other obligations that it generates. Another mechanism is applied on the program, the PSI. EFSF issues EFSF debt securities, the paper again. The operation is co-financed by international banks, instructed by the British Wilmington Trust London Limited. They issue, in name of Greece, international bonds with many legal restrictions, so that those bonds cannot be negotiated in any legitimate stock market. They don't obey the SEC and the international rules for state sovereign bonds. They use the name of New Greek bonds for these international restricted bonds that could be issued on an amount up to 70 billion euros. These instruments, the EFS instruments and the international bonds, are utilized together to exchange existing debt securities obligations under the PSI program, generating financial damage not only to Greece, but generating a new debt towards EFSF. It's important to highlight that at the same time some small creditors suffered the haircut, as Leonidas Vatikiotis just told us. The PSI represented a great profit for international investors. Another mechanism is about the buyback of those international restricted bonds. The buyback program was about these international Greek restricted bonds. Greece bought those bonds back, generating more debt towards EFSF. And this buyback operation has the participation of the ECB. So more obligations towards ECB are generated in this mechanism. Through this mechanism, that also took an expanding automatic course, because the agreements introduced the rollover, the refinancing, the renewing, the recycling of previous operations. Which interests this mechanism served? Again, only the private sector. As I told, the agreements also accelerated the privatization process. We know the ownership of strategic assets and profitable public enterprises
has always been the prime objective of the elite private sector. Such objective has been satisfied by the debt system, which functions not only as the justification to oblige the selling out of state properties to pay debts, but those 2012 agreements authorized private special companies or funds to issue securitization notes, a paper. In this paper, the securitization notes are being used not only to accelerate the privatization process here, but also to pay debt to EFSF. This way, the debt towards EFSF generated through this illegitimate mechanism is being paid with public Greek assets. By utilizing another structure created under the memorandum determination, the Hellenic Republic Asset Development Fund, HARAD. This one has no transparency in its website. But we could find out the securitization notes are structured over shares in state-owned companies, land and buildings, natural gas storage rights, economic rights, voting rights, or other assets or rights which would be privatized. So, at the end, the securitization notes accelerated the privatization process, and Greece state assets are transformed into a payment method to EFSF. After analyzing those mechanisms and certain the agreements, what Greece really owns? This is the question. What Greece really owns? Greece didn't benefit from those agreements. They served interest private sector. They generated a current outstanding debt of 183 billion euros towards bilateral creditors and EFSF. Besides, they created other liabilities, abusive costs, and accelerated the privatization process. They submit Greece to abusive clauses, governance under English law, English court, where Greek constitution has no value, is not considered. They represent humiliation and lack of sovereignty, a tremendous damage to Greece and the population due to the immeasurable cost submitting the country that represents so much for humanity. Greece has counted on a private advisor for such disastrous negotiations. The agreements mandate Greece to have a legal private advisor. It was the Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton. This firm is very known in Latin America for its advice on the transformation of odious and lapsed external debt into new bonds under the Brady Plan. This Brady Plan represented a disaster for many Latin American countries, as has been proven during the official audit debt in Ecuador and the parliamentarian investigation we had in Brazil. These preliminary findings demonstrate the importance of further investigations and audit procedures over these mechanisms. We must denounce this debt system. We've had enough of exploitation from national and international financial sector, submitting our countries and our peoples. It's time for the truth to prevail. The time to put human rights, democracy, and ethic values
over all lower interests. And this task is a Greek task. I offer this work for you. Thank you. Ευχαριστούμε την Μαρία Λουτσία Φατορέλη. We thank Maria Lucia Fattorelli for all her work, for all her efforts, and for everything she has said. And I would like to particularly thank her for the way in which she spoke about Greece the other day during the hearing of the former group representative to the IMF, Mr. Roumeliotis, when she, in the most illustrative manner, decoded what it means as a symbol and symbolism, what Greece means as a symbol and symbolism, its identification with the democracy, the reference to democracy, reference to value of democracy, and the symbolism of killing democracy.